No extremo leste da Rússia, existe uma terra isolada, cercada por montanhas, florestas e mares gelados. Muitos nem sabem onde fica Kamchatka, mas é nesse isolamento que mora o seu fascínio. Uma região selvagem, onde a natureza dita as regras. Com vulcões ativos, campos de gelo e animais livres em paisagens intocadas. Brutal e bela ao mesmo tempo, Kamchatka é um dos últimos lugares verdadeiramente puros do planeta. E agora, ela está diante dos seus olhos. Para entender Kamchatka, primeiro precisamos encontrá-la no mapa. Bem aqui, no extremo nordeste da Rússia, uma península gigantesca, maior que muitos países, se estende entre o Oceano Pacífico e o Mar de Okhotsk. Ela é tão vasta que, se colocada sobre o Brasil, cobriria quase todo o estado de São Paulo. Mas aqui está o segredo de sua magia, o isolamento. Não existem estradas conectando Kamchatka ao resto do mundo. A única maneira de chegar é pelo ar ou pelo mar. Essa dificuldade de acesso a transformou em uma fortaleza natural, um santuário onde a natureza dita todas as regras. Com uma área de mais de 470 mil km², Kamchatka é maior do que muitos países europeus. Mas mesmo com essa imensidão, a população é pequena, pouco mais de 300 mil habitantes, concentrados em poucas cidades. Grande parte do território é desabitado, coberto por natureza selvagem. Florestas boreais, tundras e cordilheiras dominam a paisagem. Aqui, o ser humano ainda é um visitante, e a presença da natureza é absoluta. Kamchatka é um dos últimos redutos do planeta onde a vida segue como há milhares de anos. Kamchatka não é uma terra calma. Ela pulsa com a energia do interior do planeta. Parte do famoso Anel de Fogo do Pacífico, a península abriga mais de 300 vulcões, e cerca de 30 deles ainda estão ativos. Aqui, a paisagem está em constante transformação. Vemos fumarolas que soltam vapor sulfuroso, geysers que explodem em fontes de água quente e lagos de cratera com cores que parecem de outro mundo, tingidos pelos minerais vulcânicos. É um lembrete constante de que a Terra está viva. E dominando o horizonte, o vulcão Klyuchevskaya, o gigante ativo mais alto de toda a Eurásia, vigia essa terra em eterna criação. No coração dessa terra inóspita, crateras se transformam em lagos de um azul intenso. São formações vulcânicas que, com o tempo, acumularam água cristalina vinda do degelo. O contraste é surreal, águas calmas emolduradas por montanhas cobertas de cinzas e neve. A cada passo, a paisagem muda, como se estivéssemos atravessando mundos diferentes em uma única região. Em Kamchatka, o relevo parece vivo, em constante transformação, uma dança silenciosa entre fogo e gelo. Kamchatka pulsa com rios selvagens que serpenteiam por entre vales e florestas intocadas. Esses rios, alimentados pelo degelo das montanhas e pelos lençóis freáticos aquecidos por vulcões, são o palco de um dos espetáculos mais fascinantes da natureza, a migração dos salmões. Milhões deles sobem contra a corrente, desafiando corredeiras e quedas d'água para cumprir seu destino ancestral de desova. Mas eles não estão sozinhos. Às margens desses rios, silenciosos e atentos, os ursos pardo de Kamchatka. Com mais de 20 mil indivíduos, esta é uma das maiores populações de ursos do mundo.
Eles são enormes, podendo passar dos 600 quilos, e se reúnem nos rios para um verdadeiro banquete de salmão. São mestres da caça, pacientes e precisos, convivendo com o ritmo da terra como se fossem parte do próprio rio. O encontro entre os salmões e os ursos é mais do que um ciclo natural, é um lembrete vivo de que Kamchatka ainda pertence aos seus habitantes selvagens, em uma harmonia primitiva que poucos lugares no mundo conseguiram preservar. Além dos ursos, a península abriga também raposas do Ártico, linces, lobos, morsas, cavalos selvagens, lontras e uma infinidade de aves. Acima das florestas densas e vulcões adormecidos, os céus de Kamchatka também vivem sua própria migração. A península é um dos pontos mais importantes da rota migratória do Pacífico, recebendo aves de todos os cantos da Ásia e até da América do Norte. São milhares de espécies que encontram aqui um santuário temporário: cisnes, gansos selvagens, águias douradas e até o raro falcão peregrino. O espetáculo não está apenas no voo, mas no silêncio que se rompe com cada batida de asa, no eco do chamado das aves cruzando montanhas cobertas de neve. É como se Kamchatka fosse um ponto de encontro secreto entre o céu e a terra, onde criaturas aladas tocam a superfície do mundo antes de seguirem para destinos distantes. A península, nesse momento, se transforma em palco e abrigo, um lugar onde até o vento carrega a vida. O mar de Kamchatka também guarda sua própria majestade. Nessas águas frias e profundas, gigantes silenciosos deslizam com uma graça que desafia o tamanho. As baleias jubarte rompem a superfície em explosões de beleza e força. Suas nadadeiras cortam o ar, e seus cantos ecoam nas profundezas. Kamchatka é também lar de pequenos mamíferos, como zibelinas, martas e marmotas. Além do mais, se tiver alguma sorte, pode-se observar a lendária coruja das neves durante o inverno. Apesar do clima extremo, a fauna local é incrivelmente rica. Isso se deve à combinação de elementos geográficos, como florestas temperadas, tundra, áreas úmidas e zonas vulcânicas, que acabam criando ambientes ecológicos únicos. Nem só de gelo e fogo vive Kamchatka. Em meio ao terreno vulcânico, às cinzas e ao frio, brota uma vegetação que desafia a lógica. São florestas boreais, onde pinheiros, bétulas e alerces se estendem até onde a vista alcança, como guardiões ancestrais da paisagem. Durante o breve verão, uma explosão de cores toma conta da península. Musgos, líquens e flores silvestres emergem como se celebrassem a resistência. A tundra floresce com tons vivos de roxo, amarelo e vermelho, como um lembrete silencioso de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nas condições mais adversas. Cada folha, cada galho, carrega uma história de superação. E ao caminhar por essas trilhas, sente-se que até a vegetação respira o espírito selvagem de Kamchatka, uma força que não se dobra, apenas cresce onde parece impossível. Essa mistura de ecossistemas, tundra, floresta e zonas vulcânicas cria uma vegetação única que é estudada por botânicos de todo o mundo. Entre a costa e as montanhas ficam áreas alagadas e pântanos ricos em vida. Samambaias gigantes, juncos, musgos e líquens se misturam com as árvores coníferas. Esses habitats são essenciais para aves migratórias, como patos e gansos, além de abrigarem pequenos mamíferos e insetos únicos.
Rodeando a costa leste de Kamchatka, repousam ilhas tão remotas que parecem esquecidas até pelos mapas. São fragmentos de terra brava, onde os ventos cortantes uivam sem descanso e as ondas do Pacífico colidem com rochedos milenares como se ecoassem desde o início do mundo. Entre essas ilhas perdidas, uma em especial carrega um silêncio sagrado, a ilha Onekota, lar do monumental vulcão Krenitsy. Imagine um lago perfeitamente circular, preenchendo a cratera de um vulcão extinto. No centro desse lago, como se fosse uma ilusão geológica, ergue-se outro vulcão, com seu próprio cume nevado. É um vulcão dentro de um lago dentro de um vulcão. Esse fenômeno natural é tão raro quanto surreal, isolado, intocado e inacessível à maioria. O Krenitsy guarda segredos de erupções passadas, enquanto repousa sereno sobre um lago de águas geladas e profundas. Um monumento à simetria da natureza e à força silenciosa da terra. Em Kamchatka, até o impossível parece encontrar abrigo. Ao redor da península existem pequenas ilhas que, apesar de pouco conhecidas, fazem parte do cenário natural impressionante da região. Essas ilhas estão isoladas e cercadas por águas frias e agitadas. Muitas têm formações rochosas espetaculares, recortadas por falésias e cavernas esculpidas pelas ondas ao longo de milênios. De difícil acesso, essas ilhas mantêm uma atmosfera selvagem e intocada, sendo testemunhas silenciosas da força da natureza que defende toda a península. E durante o inverno há um charme à parte, porque a aurora boreal surge iluminando o céu com cortinas verdes, roxas e rosas. Essas luzes aparecem mais intensamente entre dezembro e março, quando a noite domina o dia. Ao lado de vulcões, campos de rocha escura mostram antigos fluxos de lava, o que torna a paisagem ainda mais diferenciada. Esses lugares formam um conjunto geológico, biológico e visual que permite ao visitante sentir o poder dos elementos. São pontos de encontro entre fogo, gelo, rocha e vida. Uma dança constante que reverbera há milhões de anos. Em alguns lugares é comum ver vapor saindo da terra, um fenômeno que revela a intensa atividade geotérmica da região. Em vários pontos, o solo libera vapores quentes de forma constante, seja por rachaduras, campos de geysers ou pequenas aberturas no chão. Isso acontece porque a península está sobre uma zona de subducção, onde o calor do interior da Terra aquece as águas subterrâneas. O resultado são paisagens impressionantes com colunas de vapor surgindo pelo solo. Algo interessante é que em alguns vulcões é possível notar uma coloração mais laranjada ou avermelhada no solo, especialmente perto do topo. Essa tonalidade ocorre devido à oxidação de materiais ricos em ferro presentes nas rochas vulcânicas. Quando essas rochas entram em contato com o ar e a umidade, o ferro se oxida, formando óxidos de ferro, como a hematita e a limonita, que têm essas cores vibrantes. Esse processo é semelhante ao que acontece quando o ferro enferruja e o resultado são cores vibrantes e intensas. O inverno em Kamchatka não chega, ele conquista. Ele cobre as montanhas com mantos de gelo espesso, transforma os rios em veias cristalizadas e mergulha a península num silêncio absoluto. Durante meses, o sol aparece apenas para lançar uma luz pálida sobre florestas imóveis, enquanto as tempestades de neve riscam o céu como pinceladas de um pintor selvagem. Mas mesmo nesse domínio gelado, a vida pulsa.
Os habitantes de Kamchatka, descendentes de povos nativos como os Itelmenos e Koryaks, aprenderam a viver em harmonia com essa força bruta. Eles não apenas resistem ao frio, eles o acolhem. Caçam, pescam sob o gelo, constroem lares de madeira aquecidos por fornos antigos, e encontram beleza onde outros viriam apenas isolamento. Cada inverno é uma prova. Cada manhã congelada, uma conquista. E no coração desse mundo de extremos, há uma lição que ecoa com mais força do que qualquer erupção. A verdadeira conexão com a Terra não nasce do controle, mas da aceitação. Kamchatka não se curva à modernidade. Ela permanece intocada, selvagem, pura. É um lembrete brutal e magnífico de que o planeta ainda guarda recantos onde o humano é apenas visitante, e a natureza, absoluta. Obrigado por embarcar nesta jornada cinematográfica por uma das regiões mais inacessíveis e deslumbrantes da Terra. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe com outros exploradores e inscreva-se no canal. E lembre-se, o mundo é vasto, e ainda há muitos segredos esperando por quem se atreve a olhar além do óbvio. Nos vemos na próxima viagem.